Olá, tudo bem? Chegamos ao terceiro dia dessa série especial chamada Vire a Página. E, como eu disse, se você já ouviu os outros vídeos, mas eu preciso repetir que essa é apenas a leitura de cada sermão dessa série. Estou aproveitando o momento de estudo de cada sermão para deixar registrado também o texto aqui narrado, o texto lido. E hoje, no terceiro dia, o tema é Ele tem o melhor enredo. Alguma vez você já teve o sentimento ou mesmo a convicção de que decepcionou Deus? Como podemos ter certeza de que obteremos sua ajuda para virar a página de nossa vida e começar um novo capítulo se o decepcionamos? Todos os dias temos a chance de começar um novo capítulo. Cada dia que amanhece, cada nova estação, cada novo ano, temos a chance do começo. Cada tropeço, erro ou equívoco, cada vez que perdemos algo ou alguém, precisamos ter a noção de que necessitamos virar a página. Helena precisa virar a página. Depois da separação do marido, ela volta para a casa dos pais. Ali tem ao seu lado pessoas dispostas a ajudá-la a recomeçar, mas na busca para entender de quem era a culpa por estar vivendo essa situação, o relacionamento com os pais estremeceu. Helena chegou à conclusão de que o problema, na verdade, não era o ex-marido, não era sua teimosia ao escolher a pessoa errada, embora tivesse sido alertada, mas era seu jeito de ser, e então atribuiu a culpa de seu jeito de ser aos pais pela educação que lhes havia dado. Um dia acordou determinada a virar a página. Foi em busca de um emprego e conseguiu. Saiu de casa, indo morar com uma nova amiga que havia conhecido no trabalho, Cida. Essa amiga era muito divertida, ativa e a mantinha para cima, não fosse por um problema. Cida entendia que a vida deveria ser vivida ao máximo, hoje, aqui, agora, sem considerar as consequências. Essa ideia foi sendo assimilada aos poucos por Helena, que passou a não ter mais receio de fazer o que sempre havia sido orientada por seus pais a não fazer. Diante desse novo raciocínio, a culpa parecia ter sido resolvida. Apenas parecia, porque, embora estivesse em uma nova fase, um novo capítulo, ela o escrevia com base em um engano. Certamente não morrerá. Seus olhos vão se abrir. Você precisa conhecer os dois lados da moeda. Vá se divertir. A vida é muito curta. Como Helena, aliás, como Eva, Helena estava sendo iludida, mas a escolha de abandonar os conselhos e orientações era dela. Logo, Deus não estaria mais fazendo parte de sua vida, porque ela o via como alguém que limitava sua felicidade com suas leis. Para Helena, recomeçar parecia algo divertido, e ela o faria do seu jeito, sozinha, sem os pais e sem Deus. Liberdade plena, pensava ela. Parecia uma boa ideia para um novo capítulo. Parecia uma boa ideia para um novo capítulo. Talvez possamos redirecionar coisas simples e corriqueiras sozinhos, mas quando se trata de nossa vida, de nossa felicidade, de nosso futuro, precisamos repensar sobre essa atitude. Mudança na direção errada. Pessoas mudam de direção, redirecionam sua vida o tempo todo. A Bíblia está repleta de pessoas que deram uma guinada de 180 graus na vida. Hoje, vamos nos inspirar em um homem cujo recomeço foi tão marcante que seu nome foi mudado de enganador, Jacó, para príncipe de Deus, Israel. Mas que razões ele teria para mudar de rumo? Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 25, versos 21 ao 23. Diz assim:
Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Parece que o começo de Jacó foi errado. Ele havia sido escolhido desde o ventre materno para ser o pai de uma grande nação abençoada por Deus e para receber a bênção da primogenitura, por meio da qual a profecia do nascimento de Jesus aconteceria. Só tinha um probleminha. Seu irmão Esaú havia nascido primeiro. Ele era, Jacó, o segundo filho, mas era o escolhido. Pela lógica das leis judaicas, a riqueza material e espiritual deveria ser passada do pai para o mais velho. Ele receber as bênçãos da primogenitura significaria uma inversão. O mais velho serviria o mais moço e não o contrário. Algo irreal. Parece que recebia a bênção da primogenitura. Aquele que recebia a bênção da primogenitura devia ser o sacerdote da família. Devia ser obediente aos mandamentos de Deus, sempre consultando o Senhor para todas as coisas. Isaque declarou que Esaú teria direito à primogenitura. Porém, Esaú via a primogenitura como um peso. Ele queria seguir seu próprio coração, tendo a liberdade de fazer o que gostava. Para Esaú, poder, riqueza e festas eram a felicidade. Jacó, no entanto, era ponderado, diligente e cuidadoso, cuidava do gado e da lavoura. Tinha uma vida regrada, pensava no futuro e não almejava as posses do pai, mas entesourava tudo o que era dito a respeito da primogenitura espiritual. Seu coração batia forte quando ouvia sobre esse tema. Tendo o perfil desses dois rapazes, não fica difícil entender por que Deus disse que em Jacó ele estabeleceria sua descendência. Então, por que ele não nasceu primeiro? Por que o Senhor não mudou a situação no ventre? Porque, aliás, nossa vida sempre é cheia de aparentes incoerências. Por exemplo, por que vemos uma pessoa inconsequente e egoísta prosperando enquanto uma pessoa boa perde seu emprego? Como entender que podemos ser livres e ter paz em Cristo se vivemos em guerra constante com nossa inclinação natural? Se ser cristão é um privilégio, por que há tantos sofrendo ansiedade e depressão? É verdade que Deus poderia fazer Jacó nascer primeiro. É certo que ele não gosta de ver ninguém sofrendo, seja perdendo o emprego, passando por uma separação, uma traição, sofrendo injustiça no mundo ou ainda vivendo um quadro depressivo. O fato é que nosso começo ficou errado. Por quê? Como já vimos, a introdução de nossa história foi perfeita, mas tudo começou depois da entrada do pecado. Iniciamos um capítulo onde nada mais é justo e perfeito. Era para termos nascido no paraíso, mas nascemos em uma maternidade sob a dor do parto, lutando desde o primeiro momento pela sobrevivência, para sermos aceitos, amados e valorizados. Para Jacó, a promessa era real, mas não as possibilidades para isso. Na mente dele, algo deveria ser feito, mas por quem? Como e quando? Não adianta questionarmos Deus, a maneira como ele trabalha e o tempo por ele designado. Precisamos entender que Deus vê o óbvio pela perspectiva de sua onisciência, que é justa e amorável, e nós vemos pela perspectiva do momento. Ellen White nos informa que Deus não conduz Perdão. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio. Isso está no livro A Ciência do Bom Viver, página 479.
Muitas vezes, Deus permite dificuldades e as aparentes incoerências para que não nos acomodemos, mas busquemos algo melhor e lutemos por isso, para que tenhamos a consciência de que necessitamos de uma virada de vida. Aprendamos a depender dele e o conheçamos melhor. A questão que fica é: que armas usar nesta luta, nesta virada? Com quem se aliar? A mudança errada. Ellen White diz que dia e noite o assunto lhe ocupava os pensamentos até que se tornou o interesse absorvente de sua vida. Acreditava que a promessa relativa a si não se poderia cumprir enquanto Esaú retivesse os direitos de primogênito. E procurava constantemente descobrir um meio pelo qual, procurava constantemente descobrir um meio pelo qual pudesse conseguir a bênção. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, página 122. E assim, aproveitando-se de uma oportunidade, Jacó propôs a venda da primogenitura para dar início à mudança de sua vida. Seu irmão faminto, cansado, desfalecido e indiferente a vendeu. Uma mudança de rumo equivocada. Amigo, uma coisa é você ter um objetivo na vida e lutar por ele, outra coisa é você ficar obcecado por ele. Para Jacó, o interesse na primogenitura se tornou o tema absorvente de sua vida. Ficou cego por ela. Quando nossa mente fica absorta em uma ideia, corremos o risco de perder os critérios para conquistar o que desejamos. Não sabemos se Jacó imaginava que seu irmão venderia a primogenitura por um prato de lentilhas, mas cremos que ele ficava atento a qualquer situação, vendo-a como uma oportunidade para corrigir o erro de seu nascimento. O caso é que assim foi. A primogenitura foi vendida e a transação foi feita verbalmente entre eles. Passaram, entretanto, muitos anos para que a virada, segundo os planos de Jacó, se efetuasse. O pai, Isaque, já idoso, resolveu não demorar mais na concessão da bênção ao filho mais velho. Sabendo da oposição de Rebeca, a mãe, e do desejo de Jacó, ele decidiu dar a bênção a Esaú às escondidas. Sim, às escondidas. Esse era o momento que sempre se transformava em um evento familiar com direito a banquete, e Isaque passou a planejar algo secreto. Rebeca, no entanto, adivinhou seu propósito. Ela sabia que isso era contrário à vontade de Deus, e sem conseguir convencer Isaque, apelou para o engano, a mentira. Enganaria Isaque, já que ele estava praticamente cego. Mas será que convenceria Jacó com facilidade? Enganar o pai poderia trazer maldição em vez de bênçãos. Porém, Jacó cedeu, conseguiu o que sempre quis. Entretanto, ganhou também inquietação e tristeza por seu engano. Não apenas nos momentos seguintes, mas por muito tempo. O resultado foi triste para Jacó e Rebeca. Jacó, ameaçado de morte pela ira de Esaú, saiu de casa como fugitivo e Rebeca separou de si o filho amado. E Rebeca separou de si o filho amado para nunca mais o ver. Que ironia, não do destino. Que ironia, não do destino, mas em escolher uma mudança do jeito errado. Jacó tinha a bênção paterna, mas não tinha paz. Tinha o direito à primogenitura, mas não tinha mais um lar. Quanta angústia, simplesmente porque esqueceu que Deus é Deus. Não basta termos a consciência de que necessitamos virar a página, mas precisamos fazê-lo de maneira correta, da maneira correta. Certamente o inimigo agiu na mente de Jacó, pois ele sabe que quando tentamos mudar sem Deus os planos que ele tem para nós, que são de paz e não de malevolência. Não se preocupem. Era do interesse do nosso inimigo que Jacó falhasse, pois assim atrasaria o cumprimento da promessa do nascimento de Jesus como resgatador que viria antes de seus descendentes. O que você necessita mudar? O que não deu certo? Seu relacionamento está em sérias dificuldades?
Precisa esclarecer um mal-entendido? Necessita mudar de ideia, de visão a respeito de algum tema? Necessita solucionar um problema? Precisa de uma virada porque perdeu algo material ou perdeu a saúde e seu senso de valor? Precisa se reciclar porque perdeu a coragem, a alegria, a vitalidade, a tranquilidade? Ou será que perdeu de vista Deus e precisa restabelecer o seu relacionamento com Ele? Para todos esses aspectos, a paciência, a perseverança e a fé precisam estar presentes. Nos dias atuais, isso parece complexo. Tudo é para ontem. Queremos mudanças de vida, soluções para os problemas e respostas de Deus tão rapidamente quanto dar um enter no teclado do computador ao apertar a tecla de liga ou apertar a tecla de liga e desliga do celular. E quem sabe apertar a tecla de busca do Google. Ou quem sabe apertar a tecla de busca do Google. A impaciência se tornou uma característica comum nas pessoas e os recomeços são trabalhados sem pensar muito, do jeito que se acha, mesmo que não seja tão certo. Mas a questão é, não há tempo a perder, tudo é para agora. Mas aqui há um ponto fundamental. O que fazemos o que fazemos com o assim diz o Senhor? Você pode argumentar que não há na Bíblia uma solução para todos os problemas que enfrenta. Realmente, a Bíblia não tem um exemplo para cada caso, mas ela tem os princípios que norteiam cada situação, nos ajudando a trabalhar os recomeços de maneira adequada, pelos motivos certos, com as ações adequadas. Há situações em que Deus já deixou muito claro os princípios de vida, de convivência, de liderança, e mudar acertadamente depende de uma atitude coerente com os princípios deixados. Se assim fizermos, não precisaremos fugir como Jacó, nem arranjar outras fugas, como o trabalho em excesso, a bebida, a imoralidade, a vaidade, a paz aparente, etc. O ponto da virada. Vamos ler Gênesis capítulo 28, versículos 10 ao 16. Bom, vamos lá. Gênesis 28, versículos 10 ao 16. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aqui, aliás, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Versículo 16. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Bom, decepcionado em ver aonde tinha descido moral e espiritualmente para conseguir o que desejava, Jacó se sentia rejeitado. O desespero lhe oprimia a alma e ele não se atrevia a orar. Achava-se o mais indigno de todos os homens e embora não conseguisse falar com Deus, a solidão levou a desejar sua proteção como nunca desejara antes. Como poderia pedir ajuda àquele a quem havia ignorado? Quando desesperados, com o sentimento de culpa em alta pelo pecado cometido, pelas ações erradas, pelos pensamentos indevidos, sentimos-nos como lixos ambulantes, sem coragem de falar com Deus.
Quando a vergonha é maior que a esperança, a oração parece não ter sentido e às vezes nem a palavra de Deus. Porém, o desamparo nos faz desejar alguém totalmente confiável e amável para nos abraçar. Onde encontrar? Não existe outro senão Deus. É nesse momento que precisamos nos humilhar, confessar nossa falta e suplicar perdão, como Jacó fez. Jacó não tinha certeza de que poderia ser perdoado e receava ter decepcionado a Deus, de ter manchado a página de sua vida de tal maneira que não poderia ser ouvido ou atendido. Cansado da viagem, cansado de si mesmo, de tanta dor e angústia, ele se deitou no chão, tendo uma pedra como travesseiro. Olhou para o céu, cheio de estrelas. Deus parecia muito distante dele, enquanto o mal estava muito perto. Somente uma prova dada por Deus poderia confirmar o perdão divino. O que pedir como prova? Ele não sabia, apenas queria uma. Senhor, diga alguma coisa. Mostre de alguma forma que o Senhor não desistiu de mim. Do contrário, não terei certeza de que posso mudar e virar a página de minha vida. Ali Jacó adormeceu e sonhou. Quando envolvidos na angústia, precisamos encontrar um tempo para descansar. Para virar a página e retornar à vida, é preciso parar, se humilhar, confessar e pedir perdão. Mesmo que tudo ao redor pareça colocar Deus muito distante, precisamos acreditar que a distância de Deus até nós não é maior a de uma oração. Não é maior que a não é maior que a de uma oração. A oração é o caminho para a libertação. Ela nos aproxima de Deus. É a terapia divina para os aflitos, angustiados e humilhados pela vida e por suas escolhas. Depois que Jacó orou, a pedra se transformou em travesseiro. É isso o que a oração faz, transforma a natureza da situação. A oração não muda o fato em si. O erro não se transforma em acerto, mas a oração muda a maneira como nos sentimos diante do problema. É a oração que nos dá uma nova perspectiva e a certeza de que não estamos sozinhos. Há alguém superior ao nosso lado. A oração em si não tem poder instantâneo de nos transformar ou mudar o problema, mas é o único meio que autoriza Deus a usar seu poder para nos transformar e mudar o que for preciso para virar a página e escrever nossa história. Você está sem forças para orar? Expresse isso ao Senhor e já estará abrindo o coração. Isso é orar. Está precisando de uma prova de que está sendo ouvido, de que foi perdoado? Peça ao Senhor, então descanse e aguarde. Jacó necessitou de uma prova. Deus lhe deu um sonho. No sonho, ele viu uma escada brilhante cuja base tocava a terra e cujo topo tocava o céu. Nela, anjos subiam e desciam, e sobre ela o Senhor estava. Diante dessa visão, a voz de Deus foi ouvida, confirmando a promessa feita a Abraão e estendendo-a a Jacó, bem como a certeza de que Deus estaria com ele todo o tempo. Não sei de quais provas você precisa, mas, se realmente for importante para a sua virada espiritual, Deus atenderá. Porém, primeiro você precisa compreender o que foi revelado na escada de Jacó. A revelação essencial de que Jesus é o caminho para a virada. Ele é aquele que conecta o homem em uma fraqueza e desamparo, em sua fraqueza e desamparo à fonte do poder infinito. Não há mudança sem Jesus, não há virada sem entrega e sem oração. Hoje, ele quer dizer a você o que disse a Jacó. Vamos ler aqui Gênesis 28, versículos 13 ao 15, novamente. O que Deus disse? Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o oriente, para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque
Não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Recomeço divino. Quando a entrega é feita, damos a oportunidade para a mudança, não mais a nossa, mas a divina. No dia seguinte, Jacó se levantou e, com gratidão no coração, fez um voto ao Senhor. Vamos ler o voto? Versículos 20 ao 22. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Será que você não está vendo os benefícios que Deus concede? Normalmente, quando nosso coração está voltado para nós mesmos, não conseguimos ver Deus. Se focarmos em nossa autossuficiência ou em nossa ineficiência, se vivermos relembrando as realizações pessoais ou insistirmos em falar sobre os muitos problemas, não veremos o Senhor, pois essas coisas são empecilhos para reconhecer seus benefícios. Depois desse reconhecimento, Jacó seguiu em busca da virada baseada nos princípios de Deus. Sua história a seguir mostra que mudar e crescer espiritualmente não nos afasta de problemas e injustiças, mas nos faz fortes para resistir ao mal e suportar com fé na esperança das promessas. Jacó trabalhou 20 anos para seu sogro. Nesse tempo sentiu na pele o que é ser enganado e injustiçado, porém se manteve fiel aos princípios. Deus o tornou muito próspero. Labão e seus servos ficaram desconfortáveis com esse sucesso. Jacó precisava deixar aquele lugar, mas o receio de se encontrar com Esaú era muito grande. Já percebeu, amigo, como buscamos rotas alternativas? Suportamos coisas que nos machucam, tudo porque temos medo de enfrentar a verdade e as consequências da verdade? Jacó tinha medo de seu irmão Esaú. Por isso, suportava as afrontas de Labão, permanecendo ali com ele. Por outro lado, ele também suportava todos esses males como se os merecesse, como punição por todo o seu erro. O caminho para a mudança pode ser travado não por falta do perdão de Deus, mas por causa de nós mesmos. Queremos o perdão, mas duvidamos que tenhamos sido perdoados e não nos perdoamos. Queremos uma virada, mas não queremos enfrentar aquilo que nos atormenta. Então vem a pergunta: o que fazer com o passado? O passado está gravado, não tem como ser removido, mas pode servir de alerta contra nossos erros e pode ser reinterpretado, não no sentido de achar justificativas, mas em mostrar como a graça de Deus nos resgatou. Seguindo seu caminho, o patriarca se sentiu inseguro, pois não sabia como encontraria Esaú e temia pela vida de seus queridos. Enviando seus servos e família à frente em direção à terra de seus pais, Jacó permaneceu no vale de Jaboque. Ansiava ficar a sós com Deus. Precisava, mais uma vez, da certeza do perdão e da confirmação da presença de Deus. Na escuridão da noite, sentiu uma forte mão a lhe tocar os ombros. Acreditando ser um inimigo, lutou por sua vida. Não seria agora, no trajeto final, para sua virada, que ele desistiria. Jacó lutou até o amanhecer. Quando seu adversário lhe tocou a coxa, instantaneamente o fez cair manco. O fez ficar manco. Naquele momento, ele entendeu que não lutava com um homem comum, mas com Cristo, o anjo do concerto. Jacó estava manco, sofrendo terrível dor, mas não largou o anjo e suplicou uma bênção, dizendo: Não te deixarei ir, se me não abençoares, se não me abençoares. Gênesis 32, verso 26. Concluindo, há algumas lições a aprendermos a respeito dessa experiência de Jacó no Vale de Jaboque. Se desejamos virar a página e ser bem-sucedidos, Jacó nos ensina que
Primeiro, virar a página exige confissão de pecados. Isso requer coragem de olhar para dentro de si mesmo e descobrir quem se é de verdade. É preciso reconhecer o pecado pelo nome e falar a Deus que necessita de perdão e que deseja ser transformado. Segundo, virar a página requer luta e perseverança. Jacó lutou a noite toda. Nem o deslocamento da coxa pôde barrar ou impedir Jacó de receber sua bênção. O que tem impedido você de ser abençoado, de ser vitorioso? O que tem tirado você da luta? O que tem roubado sua perseverança para uma virada em sua vida, especialmente sua vida espiritual? Vale a pena não largar o que está impedindo essa virada? Terceiro, virar a página demanda paciência e esperança. A luta de Jacó com o anjo do Senhor ocorreu durante toda a noite. Noite é tempo de escuridão, é tempo de dificuldade. A adversidade, a luta pode durar uma noite inteira, mas ao amanhecer virá a bênção do Senhor. Tenha paciência e persevere, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo capítulo 30, versículo 5. Quarto, virar a página requer aceitar o toque de Deus. Na luta, Jacó foi ferido fisicamente quando o Senhor tocou em seu corpo, na sua coxa, e moralmente, quando o Senhor tocou em seu caráter, mudando inclusive seu nome para Israel. O fraco Jacó se tornou o poderoso Israel, pois seu nome também pode ser traduzido como aquele que luta com Deus e prevalece. Até aquele momento, ele era Jacó, o agarrador de calcanhar. Mas Deus veio para torná-lo Israel, o que tem as promessas eternas de Deus. Morador de Canaã. Terminava ali a história de um suplantador e começava a vida de um pai de uma grande nação. A vida do pai de uma grande nação. Deus nos chama para uma virada. Não sei onde você se encontra neste momento. Você chegou à conclusão de que teve um começo errado? Se está tentando consertar as coisas do seu jeito? Se está vivendo um período de fuga e espera? Ou se está passando pelo vale de Jaboque? De uma coisa eu sei. Deus quer mudar sua história, inclusive o significado do seu nome. Mas para isso ele necessita da sua permissão. Convido você a clamar como Jacó e dizer: Senhor, não te deixarei se não me abençoares. Não te deixarei enquanto não sentir o teu perdão. Não te deixarei enquanto não souber o que queres que eu faça. Não te deixarei enquanto não sentir que tudo está em pratos limpos. Não te deixarei enquanto não transformares minha vida. E Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas capítulo 18, versos 7 e 8. Também Patriarcas e Profetas, página 139. Você pode escolher nascer de novo, entregar sua vida a Deus por meio do batismo. Clame, Deus fará a virada em sua vida. Deus te abençoe.